O comparativo mais aguardado e mais pedido por vocês. Realmente, a 1650 é muito melhor ou a 6400 ainda dá para encarar? Vem comigo. Bom, pessoal, comparativo muito pedido por vocês, né? Aqui está a 6400, uma plaquinha que a gente testou da Safari, é uma das mais simples, uma das mais básicas, é uma plaquinha que lembra até uma GT 210, uma GTI 1030, GT 700, é uma plaquinha muito simples, é um dos modelos mais básicos, o fã dela é um mini fã, você vê que mal tem um fãzinho ali. Ela consome 40 watts, é isso mesmo, a média de consumo de 40 watts, não tem conector de energia, o consumo dela é quase a metade da 1650, tá? É uma plaquinha que o barramento dela é X4 e o fabricante recomenda você rodar 4.0, mas a gente vai também rodar, obviamente, no 3.0, porque a maioria vai rodar no 3.0. E será que compensa? A gente já saiu a avaliação dela, agora é o comparativo com a 1650, tá? A temperatura média dessa placa é em torno dos 60 a 70 graus, ali uns 68 graus mais ou menos a média que ela vai ficar, que é uma temperatura ok, considerando, né, que é uma placa de baixo consumo. Bom, e com relação a 1650 que a gente testou é da Pallet, o modelozinho aí Dual Fan, é uma plaquinha aí que consome em torno aí de 75 watts, bacana? E a gente vai aí estar comparando, essa é uma placa PCI 3.0 X16, então uma placa com relação a barramento, é um barramento completo, é uma placa que ela tem codec para fazer live streaming, né? Ela tem os codecs tudo certinho para você fazer um render, uma edição e uma live. Já é importante ressaltar que a placa da AMD é uma placa que veio de um projeto de notebook adaptado para desktop, ela não tem codec. Então é uma placa que fisicamente ela não te possibilita codificar uma live streaming. Então não tem como fazer live com uma placa dessa, tá? Então é isso. A gente colocou lado a lado e agora a gente vai te mostrar o que a gente conseguiu. Vem comigo. Preset está aí para você, a gente está testando com o processador, né, Ryzen 5 5600G. Quando a gente vai rodar 6400 no 4.0, a gente utilizou o Ryzen 5 3600, placa-mãe uma B550 TUF, duas memórias cruciais, 8 GB 3200 série 16, SSD M2 NVMe da Zadak, o SSD bem completo de 3500 MB, bacana? Vem comigo. Testamos baixo 1080p nativo. À sua esquerda 1650, no centro 6400 no 4.0 e na direita 6400 no 3.0. Você observa que está parelho o desempenho, né? 4.0 está com o mesmo desempenho da 1650, já 3.0 tem uma diferença de 10%, mas ainda se mantém bem próximo a 60%. Agora a gente testou médio nativo 1080p e no médio, olha só, né? 6400 consegue ficar bem próxima, né, da 1650 operando em 4.0, já em 3.0 30% de perda de performance. O que aconteceu aqui? Bom, tem swap tanto na 1650 quanto na 6400, porque o médio do Valhalla ele é bem pesado. Só que quando a 6400 opera no 4.0, o barramento é ok, então o swap ele não sofre tanto, né? Não sofre tanta perda de desempenho. Agora, quando você opera no 3.0, como o barramento é X4, a gente tem a metade da largura de banda, então o swap quando ele acontece, ele é muito agressivo, né? O fluxo de dados fica muito lento no 3.0, então você tem essa perda brutal de desempenho. É aquilo que eu já falei na avaliação da 6400. Ela é uma placa interessante dentro de um certo contexto, mas você tem que observar muito a questão da VRAM, principalmente se você for operar no 3.0. Baixo 1080p nativo. Bom, a gente testa esse jogo no mapa Devastação, né? A gente fez live também mostrando esses testes para vocês.
Então tá aí os resultados do baixo padrão em 1080p. Surpreendeu demais o desempenho da RX 6400. Eu confesso que eu fiquei assustado quando eu coloquei lado a lado os resultados. Eu não esperava uma vitória de quase 20%, 17,82% da 6400 operando no 4.0. Isso é muita coisa, uma surra muito bem dada. Você vê que 1% da 6400 do 4.0 é superior à média da 1650, cara, isso é muita coisa. E a 6400 operando no 3.0, a gente observa aí 9,9%, é quase 10% de performance a mais. Você sai de 101 para 111, são 10 quadros a mais. Você observa que 1% da 6400 no 3.0 é quase a média da 1650. Quem diria isso, cara? Sensacional. Alto 1080p. Bom, ninguém praticamente joga no alto, né? A gente testa só para a gente entender a questão do impacto de textura e de demais features nas placas, tá, pessoal? Os resultados estão na tela, mesmo assim, olha que interessante, a 6400 venceu nesse jogo, mesmo no alto. Porque, teoricamente, se você pesa a VRAM, ela tende a render mal, principalmente no 3.0. 4.0 continuou 16,9% à frente, uma diferença de 12 frames, né, de 71 para 83. Mais uma vez, o 1% da 6400 no 4.0 bate a média da 1650. Já o 3.0 elas ficaram mais parelhas. 76 de média contra 71, significando 7% a diferença, mas foi muito surpreendente ver a 6400 ganhando nesse jogo. Bom, esse jogo a gente testa no preset com o próprio jogo configura, muita coisa ativada, muito filtro, dá uma pausadinha para vocês verem, eu considero médio, tá? À esquerda 1650, no centro a 6400 no 4.0 e à direita 6400 no 3.0. Eu sei que muita gente não gosta de considerar médias de jogo competitivo. No final dos testes eu vou fazer com e sem eles, tá? As médias, para ficar uma coisa mais justa possível, tá, pessoal? Bom, na tela para você é um jogo que AMD ela geralmente ganha de Nvidia, então um jogo que ele é melhor otimizado para as placas da AMD, vamos deixar isso claro. Mas mesmo assim, cara, é uma surpresa muito grande, né? Principalmente na 6400 operando no 3.0, porque é um jogo pesado e você vê, ó, 74 para 87, 17,5% a mais de performance para 6400. Eu confesso que eu fiquei assustado quando eu coloquei esses dados na tela, eu não acreditei. No 4.0 é pior ainda, né? 74 para 94, é 20 frames a mais, representando 27%, cara. Isso é praticamente um salto geracional, incrível isso. CSGO com tudo no máximo, tudo ativado, jogo no talo, tá? Eu sei que muita gente não joga assim, mas um jogo muito leve, né? Então resolvi testar dessa forma. Se você colocar tudo no mínimo, você vai ter um ganho aí de uns 50, 70 quadros. Mas você observa que a gente já está na beira dos 300 frames, então isso não vai ter tanta diferença assim, né? Vamos combinar, pessoal. E o objetivo também é a gente pesar as placas para a gente ver o desempenho delas, porque se a gente alivia demais, a gente vai ver desempenho de CPU. Então isso pode atrapalhar as médias, tá? Por isso que a gente testa no máximo. Você observa que a 6400 no 3.0 ela ganha, cara, olha só, 12,92%, né? De 240 para 271. Enquanto que no 4.0 a diferença ela é de 24,5%, né, de 240 para 299. Mais um jogo que me surpreendeu. No entanto, não considero muito essas médias de CSGO. Por quê? Porque varia muito de acordo com o mapa, o jogo é muito antigo, ele dá muito stuttering. Então, um jogo que média é complicado, né? Tô mostrando para você ver mais ou menos o que cada placa faz. Cyberpunk 2077, preset baixo, baixo, tá? Então nós temos aí textura no baixo, preset no baixo, 1650, 6400 no seu 4.0 e 6400 operando no 3.0, né? A gente observa que esse jogo é um jogo mais pesado, mesmo no baixo. A 6400 do 3.0 ela rende
13% a menos do que a 1650. Já no 4.0 a gente tem um empate. E a gente testou textura médio, preset médio, né? Nesse cenário, desaba a performance da 6400 do 3.0, né? Porque já acontece swap no baixo, tá, pessoal? No médio, a gente meio que piora essa situação. Então, pelo barramento CX4, né, você tem uma perda de performance ainda mais agressiva, ficando 27% o menos performance a 6400 do 3.0 em comparação a 1650. Já no 4.0, 2 frames na média, 3 aí na mínima, a gente considera isso praticamente um empate, tá? Mas eu coloquei ali a média matemática da menos 3%, mas é praticamente um empate. Testamos médio 1080p nativo. Observe a performance da 1650, né? Próximo dos 55 nada mal, mas a 6400 4.0 surpreende demais, né? Entregando 11 quadros a mais. E no 3.0 ela simplesmente desmoronou a performance. A gente tinha observado isso no vídeo de análise da 6400. E olha que interessante, ela ganha em 4.0 em 21%, ao mesmo tempo que ela vai perder no 3.0 também em 21%, tudo em comparação a 1650. Ativamos o FSR no Ultra, tá? Nesse cenário, a gente tem aí, cara, 1650 continua rendendo menos do que a 6400 4.0, já em 3.0 a 6400 se recupera bastante, ficando próximo do desempenho da 1650, olha que interessante. Isso aconteceu porque a gente aliviou aí o gargalo do swap, né? Porque você está numa escala de resolução, né? Você está ali numa escala de resolução inteligente, então menos peso, né, na VRAM da placa, né? O render fica mais leve, né? Se a gente colocar na qualidade, basicamente vai ficar parelha a performance da 6400 com a 1650, interessante isso. Testamos em DirectX 12 com tudo no mínimo, apenas a visão no épico, né? Que é um preset competitivo. Depois que eles trocaram o motor do jogo, tá terrível esse jogo, cara. DirectX 11 e Nvidia acabou, cara. Performance muito ruim mesmo para Nvidia. DirectX 12 tem sido a melhor API do momento, tá? E vocês observam na tela que é empate, não tem diferença entre as placas. A diferença de 2 FPS é uma variação de rodada e 1% também eu não posso considerar muito por conta de stuttering. Ele dá muito stuttering. Então, bem complicado. Você vê que a 6400 no 4.0 ganha no 1%, enquanto que no 3.0 ela vai perder no 1%. Mas assim, isso não tem como, cara, a gente cravar que é isso certinho por conta dos stutterings que acontecem em qualquer placa de vídeo. No caso, eu senti assim que a placa da Nvidia ela é um pouco mais estável, ela dá um pouco menos de stuttering, mas não é tanto diferente das placas da AMD não, tá? Então dá para brincar tanto AMD quanto Nvidia, mas o jogo ainda não está redondo. Médio nativo 1080p. Na tela para você, a gente tem aí, cara, uma performance bem interessante, né? A 6400 no 3.0 não está muito distante da 1650 não, quem diria, hein? Diferença de 4%, 3 FPS, a gente nem pode considerar tanto, porque pode até quase que um empate técnico, pode ser uma variação de rodada. Então a 6400 surpreende no 3.0 nesse preset, enquanto que no 4.0 ela ganha com quase 11%, uma diferença até interessante, né? Uma diferença ali de 8 frames. E colocamos o preset alto com FSR no Ultra. Nesse cenário, realmente a gente começa a observar uma boa diferença de desempenho da 1650 com relação a 6400 no 3.0, né? Meio que pesamos um pouco a VRAM e a 6400 do 3.0 ela abre o bico. Não tá ruim, tá? Uma média de 54 tá razoável ainda. Mas a 1650 rendeu bem melhor, né? 69, né? E a 6400 do 4.0 rendeu 73, quer dizer, diminuiu a diferença entre elas. Isso é por conta do barramento, porque mesmo no 4.0 há um swap, mas como a largura de banda ainda é ok, né? Esse swap ele não é tão agressivo. Então fica uma diferença aí de 4 FPS, que dá uns 5% mais ou menos.
Testamos esse jogo 1080p nativo, tá? Com o preset original do jogo, que é o médio. A 1650 não vai tão bem assim, as placas da NVIDIA não são tão bem otimizadas nele. Bom, diferença de 15.9 para 6400 do 4.0 e 13.6 para 6400 no 3.0. A gente testa de novo com o FSR no Ultra, num preset original alto, tá? Preset bem interessante. E nesse contexto, né, 1650 continuou mais ou menos rendendo o que ela já estava rendendo e a gente observou um salto aí na 6400. No 4.0 a gente conseguiu chegar aos 60 quadros, uma coisa impressionante. Ela manteve uma diferença de performance de 22%, quer dizer, ela aumentou aí a diferença de performance em comparação a 1650. No 3.0 também, ficando com uma média de 56 aí, representando 14% mais performance. Testamos com tudo no máximo, sem o MSAA e os gráficos avançados também desabilitados, tá? Na tela para você. Bom, a 1650, as placas da NVIDIA no geral rendem melhor nesse jogo, mas mesmo assim a RX 6400 não está rodando mal, está rodando muito bem, né? Com uma excelente média, com uma boa estabilidade. Eu gostei do que eu vi nesse jogo. Na tela para você, é interessante a gente observar um 1% da 6400, tanto em 3.0 quanto em 4.0, foi 5 frames a mais do que a 1650. Ou seja, a placa da AMD, apesar dela render menos na média, ela foi mais estável. E a média, a diferença aí de 7 ou 8% de performance. Bom, testamos o 1080p nativo, preset original do jogo, que é o médio. Esse jogo, o FSR, não está funcionando bem, então a gente não testou com FSR, tá? Não está tendo muito ganho de performance, está muito esquisito. Então tá aí na tela 1650, 6400 no 4.0 e 6400 no 3.0. O benchmark desse jogo não confio tanto. Eu descobri aí que ele estava estranho aí quando a gente testou a RX 6500. Então a gente testa no mesmo trecho do jogo, com os mesmos combates, com os mesmos inimigos, tá? Para criar um benchmark mais fiel possível. Bom, tá aí a diferença na tela. RX 6400 4.0 rendeu 7% a mais, 4 FPS aí na média, 3 FPS na mínima, uma diferença pequena, mas ganhou. Já em 3.0 é o contrário, ela perdeu 7% em performance, né? Ela entregou 52 quadros na média contra 56 e 36 aí na mínima aí contra 41. Interessante, porque é um jogo realmente pesado, então existe sim um swapzinho acontecendo ali que prejudicou a performance no 3.0. Tudo no mínimo com a visão no Ultra, dessa forma que testamos, 1080p nativo na tela para você, à esquerda 1650, no centro 4.0 a 6400 e na direita 3.0 a 6400. Interessante que esse jogo tá bem parelho, tá? A performance das placas, principalmente quando a gente pega 6400 do 4.0, uma diferença ali de 3 FPS ali, é quase um empate técnico. 1% tá 6 FPS a mais para 1650 e realmente eu tenho que ser sincero, tá mais estável rodando na placa da NVIDIA sim, tá? No 3.0 a gente observa que a média 145 para 156 representa uma diferença de 7% e também isso acontece principalmente no 1%. Realmente está jogável na 6400, tanto em 3.0 quanto 4.0, e está jogável em um nível competitivo, né, que é uma coisa boa, mas ele tem mais tendência de dar stuttering nas placas da AMD, na placa da NVIDIA ele fica mais estável, apesar também de dar stuttering. Testamos no médio só para ver o impacto de textura, tá? Porque ninguém joga nesse preset, a não ser que você tenha uma placa melhorzinha. A placa de entrada, geralmente o pessoal brinca mais no competitivo mesmo. E eu me surpreendi também com a 6400 no médio, porque a gente jogou mais peso na VRAM e mesmo assim ela rendeu bem. Chegando a render mais no 4.0, isso foi uma surpresa para mim, né? Uma diferença de 10%, né? 123 para 136.
E já no 3.0 manteve ali a diferença ali que já tinha ali da 6400 3.0 para 1650, 113 e 123, representando 8% de performance a menos. Rainbow Six baixo 1080p nativo na tela para você, né? E esse jogo RX 6400 tem um core aí na 1650, né? Uma coisa interessante e impressionante, tá, pessoal? Na tela, 13% a diferença de performance no 4.0, né? 246 para 278. Cara, interessante, é quase 40 frames, hein? Já no 3.0 a diferença é 9% a mais para 6400, né, de 246 para 269. É interessante também notar o 1%, está muito mais estável na placa da AMD. E a gente testa o Rainbow Six no Ultra, né, pesando a VRAM. E nesse cenário, como o jogo é mais antigo, não é tão pesado assim a textura dele, né? E a 6400 conseguiu manter um bom nível de performance, né? Só que diminuindo aí a diferença para 1650. Né? Então a gente tem aí o 4.0 rendendo 7% e no 3.0 rendeu uns 4% ali, mas mesmo assim ficando um pouco mais estável nas placas aí da AMD. Testamos esse jogo no preset sugerido pelo canal Hardware Unboxer, né, um dos maiores experts em hardware do mundo. Ele mescla muitas configurações, eu considero no geral um preset alto e não pesa tanto assim nas placas de vídeo, né? É bem interessante esse preset mesmo. Bom, 1080p nativo, tá, pessoal? 100%. A gente deixa aí um trecho mais complicado do benchmark, né, para não ficar tão extenso, já que o benchmark desse jogo ele é gigantesco. Bom, é uma situação que vocês vão vivenciar no jogo que não é tão assim intensa, né? O jogo vai ter momentos assim de muita ação, mas é um jogo bem cadenciado ao longo dele, um jogo muito grande, tá? Então tá aí as três situações para vocês na tela. E a gente observa que, surpreendentemente, a 6400 4.0 ganha em 15% com relação a 1650. Interessante isso, ganhando tanto na mínima quanto na média, uma diferença ali de 7 FPS, que é considerável quando você está em 50 quadros. Né? Já em 3.0 a gente tem aí uma perda de performance de quase 20%, né? Uma perda de quase 10 quadros, né? 9 FPS, que é bastante coisa quando você está ali na beira dos 40 quadros. E o que a gente fez? A gente ativou a escala de resolução em 80%, que é 900p. Então a gente simulou 900p aí na tela, e aí, olha que interessante, a 1650 ainda continua ganhando da 6400 no 3.0, porém a diferença caiu bastante, né? A diferença das duas placas está bem mais próxima, né? A performance. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse jogo ele é muito pesado, a textura, ocorre o swap. Como o barramento da 6400 no 3.0 ele é muito reduzido pelo fato dele ser X4, o swap ele é muito forte nela, ele é muito agressivo. Quando a gente fez a escala de resolução, a gente aliviou o peso em cima da VRAM. Então ela rendeu menos, mas não deixa de ter ainda um swapzinho. Por isso ela entrega menos performance que a 1650, que é X16. Então quando há swap, a 1650 ela vai tender a render um pouco melhor. Então tá aí a diferença, caiu para 12%, uma boa recuperação, né? A 6400 manteve uma média de 50, que não é nada mal para um jogo desse. Já a 1650 conseguiu ficar no 57, com uma coisa bem interessante. Bom, a gente testa Resident Evil no preset praticamente máximo, a gente alivia apenas a volumetria e a sombra, porque pesa muito na VRAM. Eu considero um alto. Né? O Ultra seria colocando tudo, absolutamente tudo no máximo. Bom, esse jogo tá aí na tela para você, a placa da AMD, cara, deu um couro na placa da Nvidia, impressionante, não tem tanta diferença, né? Praticamente nenhuma diferença você operando no 3.0, e a diferença de performance ela é bem grande, tá? Ela é bem considerável, 20% de performance a mais para 6400 ou 4.0 e 18% a mais no 3.0.
Bom, testamos TAA, tá? 1080p nativo, médio padrão do jogo sem alterar nada. Tá aí na tela para vocês, né? E esse jogo, a 6400 operando em 4.0, ela rende a mesma coisa da 1650. Já operando em 3.0, ela rende menos, mas é uma diferença que não é alta. Olha só que interessante. Ela fica próxima da performance da 1650, que é uma coisa surpreendente na minha opinião, tá? Bem interessante isso. Diferença aí, empate menos 9%, mais uma diferença de 6 quadros. Quando a gente observa que o 9% está ali entre 50 e 60 quadros, não é uma coisa tão absurda, mas não deixa de ser uma vantagem interessante. E a gente testou, né, com TAA também novamente, 1080p, preset alto padrão. Então estamos aí, né, 1080p nativo, preset alto padrão do jogo. E aqui o que aconteceu? A 6400, ela continuou rendendo próximo da 1650 quando ela opera em 4.0. Já a 6400 no 3.0 despencou, né? Teve uma queda bem forte em comparação a 1650, uma queda realmente bem considerável. O que aconteceu? No alto já acontece um swap. Então, pelo fato da 1650 ser x16, mesmo a 6400 operando em 4.0, ela vai levar uma ligeira desvantagem, né? 5% menos performance, 3 FPS aí, que não é grandes coisas, mas a gente tem que deixar isso claro, né? O swap, quando ele ocorre numa placa X4 versus X16, a X4 tende a ter uma performance ainda um pouco inferior. Agora, no 3.0, é absurda a perda de performance, né? 29% menos performance em comparação a 1650, porque no caso o barramento é só X4, já está no 3.0, então o estrangulamento aí de fluxo de dados é muito grande, então a placa desaba em performance. Bom, testamos aí 1080p máximo aí com FXAA, tá? Porque o MSA pesa demais, é besteira. Eu comentei já na avaliação da 6400 que tem uma diferença de IPC. Na minha visão, nesse jogo não há diferença da RX 6400 operando 4.0 versus 3.0, porque ele é muito leve, né? Ele acabou transparecendo a diferença de IPC entre os CPUs. Quando a gente compara com a 1650, eu vou considerar ali os dados ali da 6400 no 3.0, a gente tem ali menos 2,81% de performance a menos, uma diferença ali de 8 FPS, mas que não é muito quando você está a quase 300 frames. E o interessante que eu chamo a atenção é que o 1% da 6400 foi até melhor do que a 1650, mas isso pode ser oscilação de rodada, tá? No geral, eu considero a performance praticamente idêntica das placas, não tem tanta diferença. A vantagem da 1650 nesse jogo é caso você vai fazer uma live, ela tem codec, já a 6400 tem essa limitação. Chegamos ao final dos nossos testes. 6400 operando no PCI 3.0 é 4,94% mais lenta em comparação a 1650. No entanto, isso considerando todos os cenários, todos os jogos, incluindo os competitivos. No entanto, para a média final, eu não vou considerar competitivo, só vou considerar os jogos casuais, principalmente benchmarks, porque a gente tem aí uma apresentação de média mais equilibrada, mais estável, tá? Mas eu estou mostrando para você do outro lado ver, né, a diferença da porcentagem com tudo quanto é cenário e só com benchmarks de jogos casuais, né? Tirando os competitivos, a 6400 operando no 3.0 é 10% mais lenta, tá bom? Já no PCI 4.0, ela é 8,17% mais rápida. Olha que interessante, cara. 8,17% mais rápida. E tirando os competitivos, ela é 6,53% mais rápida. Antes de fazer a análise da performance relativa, eu vou apresentar para vocês isso.
a 1050 Ti é 28% mais lenta em comparação ao 1650. Olha a diferença, pessoal. 28% mais lenta. Se você não considerar os competitivos, ela é 24% mais lenta que uma 1650. O gráfico está aí na tela para vocês analisarem com muito carinho, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo, né, colocando lado a lado ali o gameplay da 1050 Ti versus a 1650, mas é um passeio, né, que a 1650 dá na 1050 Ti, tá? E a gente analisando isso, veja bem, 24%, considerando a média, né, tirando os competitivos, né? Quando a gente pega a 6400 no 3.0, é 10% mais lenta. Então uma diferença boa, né? Você vê que de 24 a 1050 Ti para 10% a 6400 no 3.0. Lembra que eu falava, pode comprar a 6400, por quê? Ela, no pior cenário, ainda entrega mais performance que uma 1050 Ti. Tá aí para você avaliar. E no 4.0 nem se fala, né? Porque ela é mais rápida que a 1650, ela ganha da 1650, então ela vai simplesmente ficar ali uns 30% acima ali, praticamente da 1050 Ti, o que é muita coisa. Performance relativa, que gráfico é esse? A gente pega a 1650 porque é a placa que a gente está tendo como referência para comparar as demais. Então a 1650 ela é o 100%. Em cima disso a gente vai comparar as outras. 6400 operando no PCI 4.0 é 6,5% mais rápido. Então coloquei ali 106%, tá? Eu não estou considerando ali as casas decimais não. Operando a 3.0 ela é 10% mais lenta, então ela é 90% da performance de uma 1650 GDDR6. E a 1050 Ti a gente já viu 24% mais lenta que a 1650, ficando ali em 76%, ou seja, esse gráfico de performance relativa já te mostra, né? A 6400 operando no 3.0, ela é 14% mais rápida que uma 1050 Ti, a gente já fez o comparativo também da 6400 versus 1050 Ti, vou deixar aí no final do vídeo para você avaliar. Quando a gente pega a performance da 6400 no 3.0 versus a 6400 no 4.0, a gente faz uma média. Como que é feita uma média? Você soma 106 mais 90 e divide por 2. A gente vai chegar a 98%, que é inclusive a performance relativa do Tech Power Up. O que Tech Power Up só coloca 6.400, ele não especifica se é a 3.0 ou a 4.0. Depois observem lá no Tech Power Up. E aí, Gagão, o que você achou dessas plaquinhas? Compensa? Vale a pena? Pontos positivos, negativos? Me dê a sua opinião sincera. Nós queremos a sua opinião sincera, não minta pra gente. Bom, pessoal, RX 6400. Ela é uma placa que a AMD acabou de lançar. Isso é um ponto positivo de comentar porque a AMD vai dar atenção para a placa, ela acabou de chegar no mercado. Então com certeza é uma placa que vai ter boas otimizações de drivers, é uma placa que vai ter uma boa atenção do fabricante e isso é um ponto muito importante, né? Até quando a gente pensa daqui a 1, 2, 3 anos, é uma placa que está agora no mercado. Outra questão, ela é uma placa que consome muito pouco. 40 watts apenas, cara, isso é metade de um processador moderno, isso é praticamente a metade do que consome a 1650. Então você tem essa questão, o baixo consumo, ele é interessante principalmente para quem não tem uma fonte tão boa, né? Então uma plaquinha em qualquer fonte basicamente você vai conseguir rodar sem grandes problemas, então querendo ou não é uma vantagem, um diferencial dela, né? É uma placa limitada na questão do barramento, é uma placa X4. Então, você vai ter que tomar mais cuidado com o swap, vai ter que tomar mais cuidado com relação a VRAM, porque quando você estoura a VRAM, ela tende a perder bastante performance. A gente deixou muito claro isso nos testes, então é maneirar no preset. Preset baixo, preset médio, jogo mais antigo, um alto, ela consegue entregar bem 60 quadros, 1080p. Ela funciona bem com FSR, então
Tem essa limitação, mas sabendo configurar o jogo você joga bem. E nos jogos competitivos ela realmente foi muito bem. No entanto, uma placa capada não tem codec. Ah, então essa placa é um lixo, ela não presta, ela não tem codec, então você não deveria nem estar falando sobre ela. Bom, não é bem por aí, né? É uma adaptação de um notebook, a gente sabe que é uma placa que não foi pensada para desktop. No entanto, cara, tem muita gente que só quer uma placa para jogar, entendeu? A pessoa só quer uma placa para jogar, ela não vai fazer live, não vai fazer stream, então um codec para ela não vai fazer tanta diferença, entendeu? Então, para essa pessoa que só quer jogar, dependendo do preço, pode ser interessante, com certeza. A gente não tem que falar que a placa é um lixo ou descartar porque não tem um codec, não. Você vai usar o codec? É uma pergunta. E tem muita gente que não. Então, você tem que avaliar isso. Qual é o preço de mercado? O que ele entrega? Porque no 3.0, embora ela é mais lenta que uma 1650, não é tanta diferença, né? Ela é mais lenta que a 1650 no 3.0, ponto, mas é uma diferença que não chega a ser tão grande, nós estamos falando de 10%. 10% em 60 quadros é 6 FPS, pessoal. Em jogos competitivos, essa diferença cai para 5%. Então, quando você pega 165 FPS, 5%, dá ali uns 8 quadros. Então, não é uma coisa tão absurda, é uma placa próxima da 1650 mesmo no 3.0, chegando a superar no 4.0, que é uma coisa surpreendente, tá? Agora, quando a gente pega a 1650 e avalia, a 1650 está na tela. Ele é uma placa que ainda tem que cair o preço. O preço, né, nessas últimas semanas dessa placa, não está tão legal no Brasil. É uma placa que mesmo lá fora, quando a gente pensa no AliExpress, o mercado chinês, a 1650 tem que melhorar o seu preço, né? Ela tem que melhorar o seu preço. Ela custa praticamente 40% mais caro que uma 6400 e entrega a mesma coisa em games. Ela entrega quase a mesma coisa em games. Qual que é a vantagem dessa placa hoje? Eu só recomendo essa placa hoje para quem vai fazer live, para quem vai fazer edição de vídeo, renderização. Inclusive eu comentei na avaliação dela que ela é melhor baratinha para trabalhar, para essa finalidade, tá? Mas só para jogar o desempenho bruto em games, ela está começando a ficar difícil essa placa, porque você tem a opção da 6400 que está entregando praticamente a mesma coisa, custando muito menos. Então aí eu te pergunto, o que você compraria? Entendeu? É uma placa mais completa 1650, é uma placa mais completa, mas está custando bem mais caro. Então, quando a pessoa vira pra gente e fala assim, bom, eu já vi, né, profissionais falando isso, a 6400 é uma placa que a gente tem que repugnar, a gente tem que abominar porque ela não tem codec. Bom, eu entendo, mas a AMD, ela meio que fez uma adaptação nela, tá? Eu não tô passando pano pra AMD, só explicando que nem todo mundo vai usar o codec e o preço. Porque quando a gente fala assim, compensa ou não compensa um produto, depende do preço. Se eu te falar que a 6400 tá R$800, vai compensar? Ela tá R$1.000, depende. R$1.000, qual que é o preço da 1650? Ah, 1650 tá R$1.500, R$1.600, o que você acha? 500, R$600 a mais por conta de um codec. Se for para trabalhar, beleza, o cara vai trabalhar. Agora, só para jogar, você vai pagar R$400, R$500 para jogar, sendo que você não vai usar o codec. Então tem coisas que você do outro lado vai ter que avaliar. E para você, me conte aí agora aí nos comentários qual você compraria, o que você acha. Se surpreendeu com um comparativo, você acreditava que a diferença da 1650 fosse maior? O que você achou da 6400? Porque eu me surpreendi, para mim a diferença seria maior ali da 1650 para 6400 no 3.0 e não é bem assim. Existe uma diferença ok, importante, mas não é tão distante quando você traduz a porcentagem em frames reais. Eu vou nessa, tamo junto, aquele like é nóis, aquele abraço e até a próxima.